Eu acho que meu pai é uma pessoa assim curiosa, assim, principalmente para as pessoas que olhavam de fora, assim. Porque meu pai passava uma imagem às vezes um pouco brava, um pouco séria, não sei se por ele ser elegante e sei lá, ter essa quantidade de títulos que ele teve num tempo que ainda não era tão divulgado o esporte. Divulgado mais ou menos, porque naquela época se saía muito mais matéria, mas não era tão desenvolvido, talvez, enfim. Então, assim, talvez as pessoas olhavam e falavam, ah, o alfinete, mas no fundo meu pai era uma pessoa, assim, super boa, assim, sabe? Depois que você conversava com ele e ficava amigo dele, ele sempre era muito atencioso com todos os funcionários que trabalhavam com ele, os funcionários aqui do clube, os garçons, os maîtres, os tratadores, os moços da pista, todo mundo gostava muito dele, assim, e meu irmão tem isso também. E meu pai sempre ajudava todo mundo, assim, então eu brinco que devem estar, assim, meu irmão tem escrito assim, peça ajuda para o Zé Roberto, assim, deve ter pego essa parte da testa do meu pai, assim. Então eu vejo assim, o Pistinha tá com um problema, ah, o Zé Roberto vai resolver. Então assim, meu pai era assim. Então assim, todo mundo, meu pai prestava dinheiro, meu pai não era milionário, sempre a gente viveu super bem, tudo, mas assim, ele sempre ajudava todo mundo, dava atenção para todo mundo, era super atencioso com todo mundo. Mas você precisava conhecer ele para chegar nessa parte, porque a imagem que ele passava antes disso não era essa. Era um pouco mais reservado, um pouco mais sério. Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei se pela criação, meu avô sempre foi muito duro, nunca foi um homem muito carinhoso. Então, talvez meu pai não era muito assim. Eu acho que com o passar dos anos mais velho, ele estava um pouco mais, assim, dado, não sei se é uma palavra assim que dá para você entender o que eu quero te dizer, mas meu pai sempre foi assim, você vê, assim, tem pessoas que às vezes poderiam até não gostar, mas ele estava lá, ele viu uma coisa errada, ele ia lá, queria falar, queria ajudar, queria consertar, então ele sempre foi desse jeito, assim, é engraçado porque eu acho que eu também tenho um pouco desse jeito, mas eu não sou um mito e nem uma ganhadora, nem uma vencedora. E é engraçado, porque eu fico às vezes também assim andando pelo clube, aí eu vejo, putz, meu pai era assim, tem um lixo aqui, aí ele queria, ia lá, pegava o lixo, tirava, putz, olha, essa cerca tá quebrada, vai lá, fala com o Zé Maria, que é o cara da pista, meu irmão na Santo Amaro é assim, aí eu fico pensando assim, putz, eu não ficar quieta, né, quem sou eu pra chegar e falar, olha, a cerca tá quebrada, olha, putz, aí eu me lembro outro dia um menininho montando aqui na hípica e eu vi que não tava muito, assim, aquele negócio não... Falei, mas quem eu vou chegar e vou falar pra mãe dessa criança, entendeu? Tipo, eu não posso fazer isso, mas não pode montar a criança no picadeiro que não tá fechado. Eu lembro meu pai falar que tinha que estar as 4 portas fechadas, não sei. Aí tô lá, eu montando meu cavalo, quando eu vejo o cavalo do menino, ó, tomou a linha. Aí saí eu correndo lá, peguei na rédea do cavalo do menino, falei, olha, desculpa, eu não te conheço direito, mas eu sou irmã do Zé Roberto, o marido que briga, eu faço irmã do Zé Roberto. Desculpa, mas olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu tô aqui faz muitos anos, assim, meu pai sempre foi muito atencioso nessa parte de segurança, tudo, então assim, tenta colocar seu filho para montar num picadeiro quadrado, assim, fechado, sem porta, porque o cavalo, às vezes, com criança, tem um pouco de vontade própria e tudo. Eu lembro que eu liguei pro Zé Roberto e falei, Zé Roberto, você não sabe o que eu fiz, tinha um menino aqui montado. E aí eu já estava olhando e estava vendo que o cavalo ia sair correndo e eu não podia ir lá e me meter, porque quem sou eu para chegar lá e falar? Não é que o cavalo foi lá e deu linha, eu peguei o cavalo, não sei o que. Eu falei, olha, não, você falou que era minha irmã? Falei, pedi desculpa por me meter e tudo, porque o menino estava sem professor, estava com a mãe, assim, que realmente deve ter alguma noção e tudo, mas tipo, não é uma pessoa, acho que do cavalo, assim, que nem a nossa família e tudo. Então, assim, eu acho que isso a gente carregou muito do meu pai, assim, sabe? Meu pai tinha um funcionário que trabalhou muitos anos para ele na Europa e depois não trabalhou mais. E aí meu pai vinha aqui, às vezes depois de terminar de montar, chamava ele para vir almoçar, o que causou já alguns desconfortos aqui. Então, meu pai era uma coisa, assim, meio difícil, assim, engraçado de definir, de saber, porque ele tinha essa imagem, mas no fundo era diferente, assim, sabe? E o Zé Roberto também é um pouco parecido, assim, o Zé Roberto às vezes é um pouco bruto, as pessoas falam, o Zé Roberto grita, o Zé Roberto dá bronca, mas o Zé Roberto acho que é o coração mais mole que tem, assim. Então eu acho que isso daí é um pouco, assim, o que define, assim, o que é e o que as pessoas viam.
que eu acho que faz bastante diferença.